Bom, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação das ONGs na Amazônia, senador Plínio Valério, anunciou uma representação contra funcionários do Instituto Chico Mendes. A entidade é vinculada ao Ministério de Marina Silva. Na semana passada, integrantes da CPI realizaram uma diligência no município de Epitaciolândia, localidade que faz parte da reserva Chico Mendes. Ainda na semana passada, o deputado Nicolas Ferreira pediu a investigação de Marina por causa das despesas da ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. O deputado se baseou numa reportagem da Revista Oeste para solicitar detalhes a respeito do gasto de 80% dos recursos do Fundo Amazônia pela ONG, com passagens e consultorias. Nesta quarta-feira, Plínio Valério vai levar o documento ao Ministério Público Federal. O texto contém aí uma série de denúncias de moradores da região, Silvio. E essas acusações, essas denúncias vão desde aí boicote à infraestrutura, como destruição de pontes, impedimento de construção de escolas, até prática de violência e ameaça de morte. Isso precisa tudo ser investigado nesse momento, né? Essa CPI, e praticamente só nós aqui na Revista Oeste estamos acompanhando todas as sessões em Brasília, em loco, produzindo reportagens, produzindo entrevistas com os integrantes, participando de diligências da CPI, por exemplo, na região amazônica, né? Praticamente só a Revista Oeste acompanha. Por quê? Aí fica uma pergunta. Bom, a ministra Marina Silva parece cada vez mais enrolada à medida em que as investigações da comissão avançam, à medida em que as ONGs que têm ligação com ela, seja com despesas de viagens da ministra, seja com contratos que acabam resvalando no poder público, no final das contas. Então ela está aí no olho do furacão dessa CPI. Já adianto que as investigações elas vão além. Nas próximas semanas, é uma comissão que foi prorrogada, vai trabalhar até o final do ano. Nas próximas semanas, com certeza, alguns depoimentos vão jogar ainda mais luz na atuação dessas ONGs e a ligação que essas ONGs, que sabe-se lá quantas são, ninguém sabe no Brasil. É um grande mistério, uma grande caixa preta. Quantas ONGs atuam na Amazônia? E os interesses estrangeiros? Pedaços de território, verdadeiras cidades, municípios completamente dominados, essa é a palavra, por essas organizações. E qual a ligação delas com pessoas que estão no poder público neste momento? Porque, como eu disse, estamos jogando luz num outro lado da atuação dessas organizações que deveriam ser não governamentais. Mas não é o que a gente sabe. Inclusive, outros funcionários do Poder Executivo também já foram e serão, porque há requerimentos prontos, chamados para explicar essas ligações, esses elos. Paula, então é importante a gente trazer aqui com muita frequência o trabalho dessa CPI, porque, né, não se sabe a razão, o motivo de ela ser completamente ignorada pela mídia. Pois é, Paulo, essa CPI das ONGs tem feito um trabalho importante, né, de revelar a atuação dessas organizações aí na Amazônia, quem está por trás, quais são os interesses dessas ONGs na região amazônica. Essa CPI que foi então prorrogada até dezembro, tem um pouco mais de tempo, né, para jogar luz nessa situação que se arrasta já por muito tempo no país. É preciso escancarar quem de fato se aproveita muitas vezes de uma causa para enriquecer, né? Paula, se tem algo acontecendo nesse país que pode realmente trazer um benefício para o Brasil, é essa CPI das ONGs. Esse problema é antigo, os interesses estrangeiros e que atuam tendo essas ONGs como braços de operação são também antigos. Nos anos 70, o Plínio Correia de Oliveira, que foi fundador da TFP, já denunciava isso. Em 1990, teve uma CPI para investigar esses interesses na Amazônia, que foi liderada pelo Jaibas Passarinho, e que já apontava assim, nós estamos em 2024. Há quem diga que tem mais ONG do que índio lá atuando na Amazônia. E a CPI já trouxe algumas coisas importantes. Essa situação de dinheiro é um fio importante a ser seguido, é uma coisa relevante, mas já mostrou também que há muita ONG que trabalha para manter os índios na situação em que eles estão, na situação ruim, que querem impedir
inclusive a mudança de hábitos, a evolução, que eles prosperem economicamente, exatamente porque também querem nacos do território, querem a exploração, que os seus patrões possam vir a fazer algum tipo de exploração, e usa os índios ali como escudo ou como qualquer outra coisa, menos a única coisa que não tem é a preocupação real com eles. E o lobby desse pessoal no Congresso Nacional é enorme. Eu estive lá e pude ver isso com muita frequência. Quando é para dar condição do índio se autoprover, eles são contra. Aí quando é para dar um jeito de mandar mais recursos para lá, eles são a favor. Não vamos delimitar aqui uma área enorme para manter o índio sob sua cultura. No dia seguinte eles vão lá e falam, mas a gente quer o SUS lá para os índios também. A gente quer dinheiro no fundo tal e tal. Então virou uma grande indústria. Assim, resumindo a coisa, para picareta levantar dinheiro, índio é lastro. Ô Fabi, vale lembrar nesse assunto que até a Revista Oeste publicou, né, que nessas investigações, durante as investigações dessa CPI das ONGs, foi revelado que o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, recebeu 35 milhões de reais do Fundo Amazônia e gastou 80% com folha de pagamento e com viagens e consultorias. E a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, é então a conselheira honorária desse instituto, certo? E aí, a gente até exibe aqui na tela, né, que o deputado Nicolas Ferreira, até baseado nessa reportagem da Revista Oeste, entrou com um pedido de investigação contra a Marina Silva por essa ligação aí com a ONG, com esse IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, para explicar esse recebimento de 35 milhões de reais do Fundo Amazônia. E olha só, 80% foi gasto com viagem e consultoria. A gente sabe muito bem o que consultoria costuma significar, né, Fabi? Nossa, como é grave essa situação no Brasil, né? A gente acaba vendo o resultado, por que existe tanta população, por exemplo, ribeirinha, miserável no Brasil, que nunca tem chance. Porque o investimento público que deveria ser, então, para que essa população se desenvolvesse, a gente vê para onde vai, né? Vai para essas ONGs, para esses conselhos, para a deliberação sem nenhuma soberania, né, do Brasil e do brasileiro. A gente vê ainda, é tão criticado pela esquerda, mas é algo assim que é muito da boca para fora, que é o puro extrativismo, né? O colonialismo, o imperialismo, tudo isso que eles dizem combater, a gente vê que na prática é a agenda que eles acabam fazendo. Eu espero, Paula, que de fato o Ministério Público Federal leve a sério tanto a denúncia aí feita pelo Nicolas, motivada aí pelo bom trabalho aqui da Revista Oeste, tanto quanto aí também as denúncias promovidas, essa agora do Plínio Valério, como as outras também já produzidas naquele relatório paralelo, né? A gente precisa lembrar que eu tô falando do relatório paralelo do MST, porque dá para juntar, gente. Se trata das mesmas organizações, uma luta para destruir, realmente invadir, e a outra para fazer essa manutenção de poder dessas ONGs. Então, são coisas ligadas, e não é à toa que os nossos principais parlamentares que estão nessa frente são os mesmos, né? Então, a gente vê a repetição aí de pessoas como o Nicolas, como o Salles, batendo nessa tecla, e o Plínio Valério, que está há anos já tentando fazer uma CPI dessa monta, né, mostrando o trabalho dessas ONGs. Agora, o que dá para a gente fazer de forma jornalística muito clara é explanar e mostrar o quão é miserável. E se a gente está hoje com o Rio de Janeiro em chamas por conta lá da ação, né, que ficaram revoltados ali com a morte de um miliciano, a gente pode dizer que a Amazônia está em chamas desde o começo do ano. Isso a mídia não diz, né? Só se importavam quando era o governo Bolsonaro, o que é muito triste, porque a gente sabe que não existe forma das pessoas, às vezes, viverem sem que olhe para a Amazônia com verdadeiro carinho e, principalmente, além do meio ambiente, pelas pessoas que ali habitam, porque a miséria ali é cruel.